Alter do Chão recebe o Norte Alentejano ao meeting. Os atletas preparam-se para a primeira etapa desta prova pontuável para a Taça de Portugal. Fernando Costa é o diretor de prova. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Glória, e boa tarde a todos os telespectadores. E Alter do Chão é o palco para a terceira edição do Norte Alentejano ao meeting. Mapa da Lameira, no escalão para 10.000, dimensão reduzida, mas de grande qualidade técnica. 700 atletas presentes, em representação de 75 clubes, entre os quais atletas nomeada, mas também muitos atletas a participar pela primeira vez. E também um grupo muito especial para a organização, ligado ao mundo do atletismo, e que fizeram a prova com acompanhamento, podendo desfrutar todas as belezas naturais desta competição. Uma maratona é uma prova muito longa, de 42.195 metros, que só tem uma meta. Na orientação é uma prova curta, que tem milhões de metas, porque cada bandeira é praticamente uma meta. Tem que se usar muito mais a cabeça, porque além de se correr, tem que se estar muito atento ao mapa e acho que é mais fascinante. Neste momento, nesta altura para mim, é mais fascinante fazer orientação que atletismo. Esta é uma etapa de distância média. Fernando, que dificuldades podem encontrar os atletas neste terreno? O terreno é muito exigente, é um sobe e desce constante, grande parte do terreno é limpo, apesar de haver numa zona alguma vegetação rasteira que impede um bocado a visibilidade e também a progressão, mas na sua generalidade o terreno é bastante rápido e também com algumas particularidades que o distinguem da maioria dos terrenos em Portugal, devido a um declive bastante acentuado também, e depois uma quantidade enorme de elementos característicos rochosos que dão, portanto, uma grande valia técnica a esta prova, que eu penso que foi do agrado geral dos participantes. Aqui nas imagens vemos algumas zonas, como eu referi, com bastante declive. Havia aqui a passagem de uma ponte romana muito bonita sobre a Ribeira de Cujancas, que era um local onde a maioria dos atletas passavam. Anabela Vieito, na imagem, é uma das atletas de topo em Damas 35. Como é que ficou classificada? A Anabela esteve muito bem. Nesta etapa, a atleta do coque foi segunda classificada, com 46,27. Tem aqui uma adversária de peso, que é a Susana Pontes, recém-chegada a este escalão, vindo da elite, e que não tem dado hipótese à concorrência. Aqui, mais uma vez, foi a primeira nesta etapa, aqui a controlar um posto de controle numa encosta bastante acentuada. Temos também nas imagens Raquel Costa, em representação do Gafanho Ori, que foi terceira classificada no escalão da elite, a seguir às atletas internacionais que nos visitaram. Aqui uma parte do percurso com bastantes elementos rochosos. E a parte final da prova, estamos a ver a Luísa Mateus a terminar a sua etapa, foi a vencedora no escalão Damas 45. E por fim, o grupo de convidados do atletismo a terminarem em grande a etapa de distância média na Lameira. Numa perspectiva mais de lazer, foram muitos aqueles que terminaram a prova a passo, em passeio, e descobriram esta região através da orientação. No final desta etapa de distância média, a apresentação do primeiro livro português sobre um evento de orientação. Fernando, como é que se chama o livro? Crónicas Norte Alentejano ao Meeting, de 2007-2008. Para mim foi um dos pontos altos deste evento. Foi um sonho que se concretizou. Foram recuperadas 18 crónicas que falam e contam o que foram as duas edições anteriores, escritas por Joaquim Margarido e apresentado pelo nosso convidado Álvaro Costa. Eu não fazia ideia o que era isto até há mais ou menos um mês. Pensava que era física quântica ou ficção científica. Mas aconteceram uma série de coisas e de contactos e comecei a achar extremamente interessante. E depois há um pormenor importante que é o Alentejo. Eu sinto-me alentejano. E quis ver o que era e experimentar e de facto sinto acima de tudo uma enorme paixão por esta modalidade e vou ficar mais atento nos próximos tempos. Estas crónicas são uma edição da responsabilidade do Grupo Desportivo 4 Caminhos, que é o organizador deste evento. Tiveram origem num convite que foi formulado ao Joaquim Margarido para fazer uma reportagem sobre a primeira edição deste evento, e daí saíram 18 crónicas que deram origem a este livro magnífico. A orientação é uma modalidade que nos traz para espaços magníficos, espaços abertos. O exemplo de coragem e da abnegação de quem monta uma prova deste género, de quem organiza a própria presença
daqueles que praticam orientação, desde o mais pequenino ao mais idoso. Tudo isto realmente cativou-me de tal maneira que quase de uma forma incoercível tenho escrito e tenho-me dedicado apaixonadamente à modalidade. O primeiro dia do Norte Alentejano ao Meeting termina com uma etapa de sprint noturno. Fernando, qual foi o local que escolheram para a prova? Toda a logística foi instalada na Praça Central de Alter do Chão, bem ao lado do lindíssimo castelo de Alter. A vila é interessante para uma prova deste género, de sprint, com a sua parte antiga a criar uma área bastante técnica para os atletas fazerem a parte inicial do seu percurso. Temos nas imagens Álvaro Costa, que cumpriu esta etapa com acompanhamento. Todas as organizações estão preparadas para fazerem acompanhamento, quer dos convidados, como o Álvaro, mas também outras pessoas que queiram participar. Mas esta prova tinha uma particularidade muito interessante, que era a parte final ser feito noutro mapa, numa escala diferente. Por enquanto a primeira parte tinha a escala 1/5000, depois de entrarem no Jardim do Álamo, no lindíssimo Jardim do Álamo, a escala era 1/1000 e uma zona que tinha muito pouca luz. Penso que foi muito bem aceito pelos participantes e deu alguma beleza a esta prova de sprint, porque foi muito fora do habitual. Uma das partes deste jardim é constituído por um labirinto onde terminava a maior parte dos percursos e que originava uma grande concentração de atletas, com alguma confusão, mas uma zona muito bonita, muito agradável e que enriqueceu bastante o valor global deste evento. Os atletas depois terminavam muito próximo da área de partida, na Praça Central, junto ao castelo, num cenário quase medieval. Nesta etapa os portugueses tiveram grandes resultados, vindo a recuperar bastante da prova da manhã, apesar dos vencedores da elite serem o lituano Darius Sedekas e a checa Eva Jurinikova. E o dia termina com um jantar convívio para todos os participantes no mercado municipal, num grande apoio da autarquia de Alter do Chão. Avançamos para a Cudelaria de Alter do Chão, onde vai começar a etapa de distância longa. Os atletas preparam-se para o último desafio do Norte Alentejano ao Meeting. Que tipo de terreno é que foi escolhido para esta última etapa? A Coutada do Arneiro penso que é um terreno ideal para uma distância longa, com um começo relativamente fácil, mas depois o terreno vai apresentando maior dificuldade do meio para a frente, com a passagem por zonas muito mais técnicas, passando novamente para áreas mais rápidas. Como o terreno é relativamente limpo, permite correr em todas as direções. Este paraíso natural que é a Cudelaria de Alter conseguiu ser desfrutado por todos os participantes, quer os nacionais, quer os internacionais que nos visitaram, e fica aqui mais um grande mapa que poderá ser utilizado no futuro em competição e treino. Este Alto Alentejo é lindíssimo, posso dizer e afirmar que estou cliente para vir cá mais vezes, gostei muito, paisagisticamente é espetacular. Fernando, que balanço fazes em termos desportivos do evento? Faço um balanço muito positivo, com grande destaque para o Gafanho Ori, que venceu quase a totalidade dos escalões das camadas jovens. Nas imagens temos Mariana Moreira, talvez a grande esperança da orientação portuguesa, que no escalão Damas 20 venceu a seu belo prazer, vencendo as 3 etapas da prova. Paula Nóbrega, que foi sexta na geral, em Damas Elite. Andrea Silva, do Coque, conseguiu ser a 5ª classificada na distância longa e 5ª na geral também. Patrícia Casalinho, que foi 4ª na geral e 4ª também na etapa. Outro jovem grande destaque é Jorge Fortunato, conseguiu ser o 8º na etapa, sendo 15º na geral, porque não fez a prova de sprint. E também o veterano Joaquim Sousa, que em elite continua a ter grandes resultados, foi o 6º na classificação geral das 3 etapas.
Veio do Reino Unido o Jill Gorvet para vencer o escalão de Damas 60. Ela que é casada com Peter Gorvet, que é um dos melhores veteranos mundiais, medalhado em Portugal no Campeonato do Mundo e que foi terceiro aqui em halter de chão. E todos os percursos terminam no interior da pista de obstáculos da Cudelaria de halter de chão. Estamos a ver já imagens do Cineteatro da Halter do Chão, sala cheia para ouvir dois grandes nomes da orientação mundial, como Eva Yornikova e Michael Smola. E agora a cerimónia de entrega de prémios às 5 primeiras do escalão Damas Elite, com 3 portuguesas no top 5, Patrícia Casalinho, Andrea Silva e Raquel Costa, que foi terceira nas 3 etapas e, consequentemente, terceira na geral. No geral correu bastante bem, fiz 3 provas sem grandes erros, estou familiarizada com este tipo de terreno porque também vivo na região do Alentejo. A sueca Ingela Alvemiren ocupou a segunda posição e a checa Eva Yornikova passou a sua classe vencendo as 3 etapas depois de ter estagiado uma semana em Portugal, em Niza e Castelo de Vide. It has been a really good week for us. First training 5 days, some sightseeing and now the races. Everything has been perfect. The maps, the accommodation. Only the weather was a little bit tough sometimes, but we are used to it. So we are very happy. Na elite masculina, a terceira posição é ocupada pelo lituano Darius Sedekas, que foi segundo na etapa longa, foi terceiro no sprint e terceiro na média. Grande resultado também para Tiago Aires, segundo na média, segundo no sprint e terceiro na longa, e aqui ficou em segundo lugar na geral. É sempre bom aferirmos e compararmos contra os melhores do mundo, apesar de sabermos perfeitamente que eles estão no início da época e nós já temos com alguma rodagem, e fundamentalmente porque são terrenos onde eu consigo fazer provas perfeitas e o que não acontece nos terrenos deles, não é? Então é a única forma de podermos tentar competir com eles e mesmo assim não é fácil, mesmo sendo um terreno que nós estamos perfeitamente à vontade. E o grande vencedor foi Michael Smola, era a figura de cartaz, vice-campeão do mundo de distância média no ano passado e aqui também a fazer um grande resultado. It was perfect. I think I have learned some new things about orienteering because of different terrain. The terrain is completely different than in Czech Republic because there is a forest, normal forest, big trees, and here is open fields. And in Czech Republic there aren't so many rocks, so it's a big difference. O pódio da elite masculina a fechar o evento. Obrigada, Fernando. Despedimos-nos até à 4ª edição do Naome, aqui bem ao lado, no Crato.